Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico deste domingo, dia 15 de fevereiro. Somos a Igreja Batista Filadélfia, Jardim das Américas, cujo pastor é o pastor Luiz Pedroso. O tema desta lição desta manhã é Anúncios proféticos sobre a redenção da humanidade, escrita pelo pastor Cléo Bloch. Nesta lição de hoje, nós queremos conhecer sobre Isaías 53, o ensino bíblico sobre essa mensagem profética. Perceber que o profeta anuncia Jesus como servo sofredor, que carregou sobre si as nossas dores, enfermidades e pecados. E para praticar, vamos pensar sobre a fé em Cristo como nosso Redentor, aplicando a realidade do seu sacrifício à vida diária. Nosso textuário está em Isaías 53, de 1 a 12, e diz assim: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante os seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode levar nos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta de culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a sua vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Vamos ao estudo então. Nossa introdução vai dizer assim: Isaías 53 é um dos capítulos mais profundos e impactantes de toda a Escritura. Escrito cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, descreve com detalhes impressionantes a obra redentora do Messias. O profeta apresenta o servo sofredor, que levaria sobre si
os pecados da humanidade e ofereceria a sua vida em sacrifício vicário. Considerando o coração do Antigo Testamento no que diz respeito à obra redentora de Cristo. Nele, o profeta apresenta, séculos antes da vinda do Senhor, a figura do servo sofredor, que carregaria sobre si os pecados da humanidade. Diferente das expectativas humanas de um Messias político ou guerreiro, Isaías revela um Redentor que viria em humildade, sofrendo rejeição, dor e morte, mas cumprindo perfeitamente o propósito eterno de Deus, reconciliar o homem consigo. Esta lição nos conduz a refletir sobre o peso do pecado, a profundidade do sofrimento de Cristo e a grandiosidade da redenção. Somos chamados não apenas a compreender intelectualmente, mas a experimentar e viver diariamente a realidade de que, pelas suas feridas, fomos curados. Vejamos então, ponto 1. O servo rejeitado e desprezado. Isaías 53, de 1 a 3. Isaías começa destacando a incredulidade dos homens diante da mensagem divina. Quem creu em nossa mensagem? O servo de Deus não viria com aparência de grandeza ou majestade humana. O Messias é descrito como quem surgiria como um broto da terra seca, humilde, sem atrativos que o fizessem ser desejado, como alguém sem aparência que despertasse admiração, desprezado e rejeitado pelos homens, diz o texto. A glória de Cristo não se manifestou de forma externa, mas em sua obediência e submissão à vontade de Deus. O servo sofredor conhece profundamente a dor e o sofrimento humano, tornando-se capaz de se identificar conosco em nossas fraquezas. Vemos isso em Hebreus 4,15. Jesus encarnou exatamente esta realidade, irmãos. Ele não veio cercado de pompa ou poder político, mas nasceu em uma manjedoura. Viveu em uma simplicidade e foi rejeitado pelos líderes de seu tempo. O mundo esperava um Messias triunfante e guerreiro, mas recebeu um servo manso e humilde de coração, conforme lemos em Mateus 11, 29. Sua rejeição revelou a cegueira espiritual da humanidade e seu coração endurecido, que muitas vezes prefere a escuridão à luz. João 1,11. Entretanto, mesmo desprezado, Cristo assumiu o nosso lugar, demonstrando o amor de Deus de maneira plena e incondicional. Louvado seja o nome do Senhor. Aplicação. Como temos reagido ao Cristo que se apresenta não em poder terreno, mas em humildade e entrega? Reconhecemos e valorizamos verdadeiramente o preço da rejeição que ele suportou por nós? Vamos pensar, não é, irmãos? No tópico 2 da nossa lição, o tema é o servo que sofre em nosso lugar. Isaías 53, de 4 a 9. O coração do capítulo está aqui. Segundo o nosso escritor, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi transpassado por causa das nossas transgressões. Isaías descreve o sofrimento do Messias como substitutivo, revelando o mistério da substituição. Ele não sofreu por seus próprios pecados, pois era inocente,
mas pelos pecados de todos nós. Na cruz, Jesus assumiu o castigo que nós merecíamos, o juízo que deveria cair sobre nós e foi colocado sobre ele. O resultado é expresso em palavras poderosas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Verso 5. Aqui encontramos a base da nossa reconciliação. Ele tomou o nosso lugar. Cristo não apenas compartilhou de nossas dores, mas assumiu a culpa e o castigo que eram nossos. A redenção, portanto, não é conquista humana, mas dádiva divina. Um presente de Deus, não é, irmãos? Aquele que não tinha pecado foi feito pecado por nós, segundo 2 Coríntios 5:21, para que pudéssemos ter paz com Deus. Essa paz não é ausência de conflitos, mas reconciliação e restauração da comunhão perdida. Ele foi rejeitado, humilhado, acusado injustamente e morto de forma cruel. E tudo isso para que tivéssemos perdão, cura e paz. Que maravilha! Aplicação. Muitas vezes vivemos carregando culpas e pesos que Cristo já levou sobre si. O que ainda precisamos entregar a Ele para experimentar plenamente a cura e a paz que vem de seu sacrifício? Tópico 3, meus irmãos, da nossa lição. O servo vitorioso e recompensado. Isaías 53, 10 a 12. O texto não termina na dor, mas aponta para a vitória. Foi da forma que o Senhor esmagara o seu servo, foi da vontade do Senhor esmagar o seu servo. Mas também foi da vontade do Senhor exaltá-lo e dar-lhe uma porção entre os grandes. Embora esmagado, humilhado e levado à morte, o servo não permanece na derrota. Isaías anuncia que, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Verso 11. A vitória de Cristo não apenas lhe garante exaltação, mas também a justificação de muitos. Essa é a boa notícia. A cruz não foi o fim, mas o caminho para a glória. Jesus ressuscitou, venceu a morte e hoje reina à direita do Pai. A ressurreição é o selo da obra redentora. Vou repetir essa frase porque creio que é muito importante. A ressurreição é o selo da obra redentora. Aquele que foi contado entre os transgressores agora reparte os despojos com os fortes e intercede por nós diante do Pai. Romanos 8:34, Hebreus 7:25. A cruz não é o fim, irmãos, mas o início de uma nova vida para todo aquele que crê. Sua obra redentora não é apenas passado, mas continua a produzir frutos eternos. Ele nos justificou diante de Deus e hoje intercede por nós. Aplicação. Cristo venceu e reina. Como essa vitória tem influenciado a forma como enfrentamos nossas lutas diárias? Com a certeza da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, fortalece a nossa fé e nos motiva a viver como testemunhas vivas da redenção? Conclusão. Isaías 53 nos apresenta o centro da fé cristã. Cristo morreu em nosso lugar. Ele foi rejeitado, sofreu injustamente e carregou sobre si os nossos pecados. Mas, pela vontade do Senhor, triunfou e hoje é exaltado. O servo sofredor assume o nosso lugar, leva sobre si nossos pecados e nos reconcilia com o Pai.
A rejeição, a dor e a morte não foram em vão, mas resultaram em vida, paz e justificação para todos que nele creem. Diante desta realidade, não podemos permanecer indiferentes. A cruz exige uma resposta. Ou nos rendemos em gratidão e obediência, ou continuamos a rejeitar aquele que levou sobre si os nossos pecados. Que cada um de nós possa viver diariamente com a convicção de que, pelas suas feridas, fomos curados. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a sua palavra no teu coração, no estudo dessa manhã. Tenha uma boa semana. Se puder, reparta esta lição com outras pessoas e até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, se Deus permitir.